cabeleireiros falam para mim que acham muito difícil, cada vez mais difícil, ganhar dinheiro. Alguns falam que é porque trabalham sozinhos, alguns falam porque trabalham na sala da casa ou na garagem da casa, num salão pequeno, ou num bairro muito distante, ou numa cidade muito pequena. E falam que não consegue subir o seu preço, que não consegue cobrar muito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Como conseguir ganhar bem, como conseguir aumentar o seu faturamento, como conseguir ganhar até mais de 10 mil reais, ou até muito mais que isso, mesmo trabalhando sozinha ou sozinho num salão pequeno, numa cidade pequena, sem auxiliar. Como ganhar mais de 10 mil trabalhando sozinha e num salão pequeno, e às vezes numa cidade pequena. Você pode conseguir tudo isso aqui desde que você tenha uma mente grande, um pensamento grande, que você tenha ambição. A gente cresce sempre ouvindo falar assim que parece pecado ser ambicioso, parece pecado querer ganhar bem. Mas tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa de dinheiro. Vocês já repararam? Se te dá uma dor de barriga, você vai na farmácia e gasta uma grana de remédio. Se o seu filho tem uma febre, uma dor de garganta, você gasta uma grana de remédio. Mesmo que você vá no SUS, às vezes você precisa comprar o remédio. E se você for no SUS para fazer um exame, às vezes você precisa esperar meses para fazer esse exame, você precisa ter um plano de saúde. Então tudo envolve dinheiro. E todo mundo precisa e merece ganhar bem. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então quanto mais a gente investe na gente, na carreira da gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente corre atrás e da maneira certa, mais retorno a gente vai ter, mais a gente é merecedor. Eu vejo muitas pessoas que choram e reclamam da vida o tempo inteiro, mas não fazem nada para melhorar. Porque eu acredito que todo dia a gente precisa melhorar um pouco. Cada dia a gente precisa melhorar um pouquinho. Hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. O que acontece na vida de muitos profissionais é que eles vão se acomodando e começam a parar de correr atrás, ficam desiludidos. E quanto mais triste, mais iludido, mais você se fecha, mais você cai, menos você cresce, menos você sobe. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então a gente precisa ter um pensamento grande, acreditar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é merecedor. Quando eu falo 10 mil, é o mínimo. Tem cabeleireiros que ganham muito mais do que isso. E por que eles ganham mais que isso? Ninguém nasceu ganhando muito dinheiro. Todos os meus colegas que hoje faturam muito mais do que isso, vieram de famílias humildes e ralaram muito para chegar lá. Todos os cabeleireiros famosos que você que está aí admira, vieram de baixo, de famílias humildes. Nenhum nasceu em berço de ouro, porque eu conheço toda a história de todos eles. Mas se eles estão lá, a gente precisa olhar com admiração, não com inveja. Porque eles estão lá porque eles tiveram um caminho. E alguns tiveram sorte, já escolheram o caminho certo e daí ralaram para chegar lá. A sorte, às vezes, foi só a escolha do caminho, mas ninguém chegou lá por sorte. Todo mundo que chegou lá ralou muito para conseguir um lugar ao sol, para conseguir se destacar. Quando eu vim do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu tinha essa certeza que eu queria ser um grande cabeleireiro. E eu comecei a estudar muito, a investir muito na minha carreira. E graças a Deus eu consegui colher muitos frutos, ganhei campeonatos importantes, campeonatos internacionais, ganhei viagem, ganhei carro, ganhei curso fora do Brasil. E isso tudo saiu em muitas revistas, isso tudo me trouxe muita satisfação pessoal. E o melhor de tudo, eu sempre procurei me manter com a cabeça em ordem para nunca perder a minha humildade, para nunca ficar metido, arrogante e ostentar as minhas coisas que eu adquiri trabalhando muito. E assim é a vida. Quanto mais você se dedicar, mais você vai colher. Mas nada foi fácil, tá? Fica bem claro. Porque eu vejo gente que fala, nossa, porque eu venci na vida, mas ninguém conta que comeu arroz com feijão, às vezes só arroz e ovo, às vezes não tinha feijão. Quando eu morei em São Paulo durante muito tempo,
Eu fui auxiliar de cabeleireiro e demorei para conseguir virar cabeleireiro. E nessa época eu ganhava muito pouco, mal e mal dava para pagar a pensão que eu morava. Então tinha dia que eu não tinha dinheiro, eu comia cachorro quente da carrocinha de R$1, que às vezes o pão já era de, sei lá, de uma semana, às vezes eu mordia embaixo quando eu olhava, o pão estava até mofado. E então todo mundo tem uma história por trás para conseguir chegar conseguir crescer um pouco na vida, e estou crescendo até hoje. A gente não pode se acomodar nunca, porque acontece que eu vejo colegas que começam a crescer e ganhar dinheiro. E daí eles começam aqui, ó. Sobe um degrauzinho, sobe outro degrauzinho, sobe outro degrauzinho, sobe outro degrauzinho, um por um, né? Vai subindo. E daí chega aqui no sucesso. E o que acontece? Quem chega no sucesso, se parar, a escada começa a descer. Então, quando você tem que estar sempre crescendo, devagar, não precisa ter pressa, mas sempre crescendo. O que eu falei no início, ó, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não só como profissional, não só financeiramente, mas como pessoa também. Como esposa, como marido, como amigo. A gente tem que estar sempre procurando melhorar. E profissionalmente também. E se a gente está melhorando, o dinheiro também vem como consequência. Então, quando a gente acha que chegou no sucesso, a gente ainda não chegou. A gente tem que continuar subindo, ó. Continuar subindo. Aqui, eu já vou falar do comentário que me mandaram. Tô velha, ó. Muitos cabeleireiros, então, ganham bem. E aí, vão ficando mais velhos. E às vezes estão aqui em cima. E esquecem que a gente não pode parar de estudar nunca. Porque senão a gente começa a cair, a descer os degraus. E vem os mais novos subindo e passam pela gente. Então não tem idade para aprender. Não tem idade. Cabeleireiro que acha que está velho para aprender, não tem idade. Quanto mais anos de profissão você tem, mais facilidade você tem com as mãos para executar alguma coisa nova que você aprender. Só tem que abrir a mente para o novo e aceitar ideias novas. Mas a sua experiência vai te ajudar muito mais a aprender coisas novas. Cabeleireiro que pensa pequeno, então, começa a descer a escada. Aqui são os degraus do sucesso, ó. Tá? Os degraus do sucesso. Então, quando você vai subindo um por um, tem que subir um por um, porque se você sobe e pula um degrau muito grande, às vezes você é obrigado a descer de volta. Porque às vezes você não estava preparado para um salto tão grande. Então a gente vai subindo degrau por degrau. E subindo esses degraus do sucesso infinitamente. Você pode, depois de alguns anos de profissão, não fazer mais tantos cursos, mas de vez em quando tem que fazer um curso. Eu tenho amigos que falam assim, Lauro, mas eu vou nos cursos, às vezes são tão ruins, eu vou lá, fico a segunda-feira inteira e não aprendo nada. Mas tem cursos bons, é porque você escolheu o curso errado às vezes. Mas mesmo num curso mais ou menos, a gente sempre aprende uma dica, uma coisinha. Uma coisinha nova, que te enriquece,